eu resolvi criar um guia atualizado sobre os cavalos do jogo. Percebi que tem muito iniciante e tem essa dúvida: qual é o melhor cavalo? Qual é a melhor sela, o melhor estribo? Como que eu faço para comprar cavalo aqui no game? O que são as baias? Eu vou explicar tudo isso e muito mais neste guia. Assiste até o final para você entender como é que funciona tudo relacionado aos cavalos aqui no game. E se gostar do conteúdo, deixe o seu like no final deste vídeo, se inscreve para receber mais. E sem enrolação, minha ideia aqui é ser bem objetivo e rápido. Vamos para o que interessa. A primeira dica que eu vou passar aqui para vocês, iniciantes, lembrando que o vídeo não é só para iniciantes, você que já está jogando há algum tempo, assiste que de repente você pode aprender alguma coisa. Mas o que eu acho que é interessante falar aqui no início é sobre o bug no estábulo que está ocorrendo para alguns jogadores, tá? Pode acontecer de você entrar no estábulo com o seu cavalo e o jogo congelar, bugar, travar e você não conseguir fazer nenhuma ação. Para você contornar este problema, você tem que mandar o seu cavalo fugir antes de entrar no estábulo. Assim que seu cavalo sumir da tela, você pode entrar a pé. A princípio, dessa forma o jogo não vai congelar, não vai travar, o estábulo fica operacional. Lembrando que não são todos os jogadores que estão experimentando esse tipo de bug. Vamos agora aqui em cavalos. Como vocês podem ver, no estábulo tem duas seleções. Primeiro, cavalos e veículos. Hoje o foco é sobre cavalos. Aqui em gerenciar seus cavalos, você pode observar que existem no total 10 baias. Nesta conta, eu tenho apenas 3 baias adquiridas. O valor da baia, ele começa com um valor inicial baixo e vai aumentando conforme você vai comprando. A minha próxima baia de número 4 custa $500, já a baia de número 5 passará a custar 750, assim como o restante delas. Você pode então comprar até 10 cavalos, não tem como vender cavalo aqui no game. Você, se quiser se desfazer de algum cavalo para abrir espaço para outro, caso você tenha comprado as 10 baias ou simplesmente não quer comprar outra baia para não gastar dinheiro, você não tem como vender o seu cavalo, você tem apenas como descartá-lo. Como você pode ver, no canto inferior direito tem a opção descartar o cavalinho. Aproveitando que eu estou nessa parte sobre as baias do estábulo, eu já vou falar sobre os melhores cavalos, já vou falar sobre as selas e também os stats de cada cavalo, mas por enquanto deixa eu falar aqui sobre as baias, tá? Geralmente a gente fala, a baia de número 10 é bugada, porque quando você compra aqui 9 baias, 9 cavalos, aí você pensa, agora eu vou comprar mais um cavalo para completar todas as baias aqui no meu estábulo, ok? Beleza. Só que aí você compra, o que acontece? Tem um bug rolando, e isso já tem muitos anos, onde o cavalo vai ficar com os stats sempre abaixo, né? Vão ficar em vermelho lá. Isso aqui não é necessariamente um bug da baia de número 10, porque se você comprar o cavalo na baia de número 10 e descartar qualquer outro cavalo de outra baia, o cavalo da baia de número 10 vai voltar ao normal, os stats dele, porém o próximo cavalo que você comprar, por exemplo, na baia de número 6, se você tiver descartado ele anteriormente, vai voltar a ficar com os stats bugado. Então não é necessariamente a baia de número 10 que está bugada, é o seu cavalo de número 10, ok? Vamos lá, agora vamos falar um pouco sobre os cavalos. Temos no total aqui 7 classes: montaria, tração, corrida, guerra, trabalho, multiclasse e superior. Essas são as classes dos cavalos, tá? Os tipos de cavalo. Eu poderia falar sobre cada classe aqui e sobre cada raça, mas isso demandaria muito tempo, ficaria muito enrolado, o vídeo não é objetivo. Vamos falar sobre 3 cavalos que eu recomendo para iniciantes. Preste atenção, 3 cavalos que eu recomendo para iniciantes, que na minha opinião são os melhores para quem está começando agora, beleza? O que eu levei em consideração? Primeiro, valor. Segundo, independe de nível de personagem ou independe de ter ofício ou não, porque os melhores cavalos fazem parte de ofício, alguns deles sim, porém você tem que comprar o ofício. Nesse caso aqui, os 3 cavalos que eu vou mencionar não são de ofício. Vamos começar pelo meu favorito, né, cara? Poxa, quem acompanha o canal já sabe qual é o cavalo: Mustang gateado. A raça Mustang é bem interessante para os iniciantes, mas ignore os 3 primeiros. Ignore estes 3 primeiros Mustangs. Foque nos 4 últimos aqui, né? A partir do gateado. Temos o gateado, preto oveiro. Isso aqui custa barra de ouro. Não recomendo iniciante gastar barra de ouro em cavalo. Junta para comprar ofício, é bem mais interessante, é o ideal e correto. Alazão toveiro e oveiro de um avermelhado.
Tirando o preto oveiro, vamos se concentrar no gateado, alazão toveiro e oveiro dum avermelhado. Os 3 custam $500 e os 3 completam as barras de vida e fôlego do cavalo. Sabe essas barrinhas aqui abaixo? Essa barrinha, quando você completar o vínculo máximo do cavalo, que é o número 4, você completa ela, né? O cavalo vai ficar com as barrinhas completas aqui de saúde e fôlego. Ele também tem 6 pontos de velocidade e 4 pontos de aceleração. É um cavalo robusto, forte e também tem uma velocidade, uma média de velocidade muito boa. Se você depois combar com a sela correta mais o estribo correto, que eu vou falar nesse vídeo ainda, você consegue 9 pontos de velocidade e 7 em aceleração, o que deixa tudo muito mais interessante. Então, recomendo o gateado, ou alazão toveiro, ou oveiro dum avermelhado, porque não tem nível. $500 é um preço muito justo para pagar nesse cavalo aqui, e você consegue em um dia de jogo, se você jogar certinho, se você acompanhar as dicas que eu passo aqui no canal. Tem 3 ou 2 séries começando do zero aqui no canal. A mais recente é começando do zero no PC, e lá eu passo dica sobre como conseguir dinheiro e ouro rápido no game. Então, basicamente, em um dia você consegue esses $500, um dia jogando aí, e pode comprar o gateado se você quiser. Eu recomendo o gateado porque, na minha opinião, ele é lindo. Esse cavalo aqui é bonito demais, a pelagem dele. Mas o alazão toveiro também é bonito, o oveiro dum avermelhado também, ok. Eles são a mesma coisa em stats, tá? De velocidade, aceleração, vida e fôlego, a mesma coisa. Então tá aí o primeiro cavalo que eu recomendo para iniciantes, é o Mustang. Fechou? Agora vamos para o próximo cavalo que eu recomendo para iniciantes. Ele já é da classe superior, olha só, um puro sangue árabe. Puro sangue árabe avermelhado, $250, metade do preço do Mustang. Mas ele é inferior? De certa maneira, eu considero ele inferior ao Mustang. Por quê? Aqui você pode ver já os stats de velocidade e aceleração. A aceleração é a mesma coisa, 4 pontos. Velocidade ele já perde 1 ponto em relação ao Mustang. Mesmo sendo um cavalo magrinho, baixinho, né? Ele ainda perde. Perde na velocidade final em relação ao Mustang. Não perde muito, claro. Tem quem diga que isso não envolve, que todos os cavalos correm na mesma velocidade. Eu discordo, mas não estou aqui para entrar nesse assunto. Mas aqui você pode ver acima, fôlego e saúde do cavalinho já não é tão interessante. Olha, a vida dele é nível 3, então você vai ficar nível 6 quando chegar no vínculo máximo. Sempre leve em consideração mais 3 pontos. Isso aqui é uma dica que eu quero passar para vocês quando você for comprar um novo cavalo. Vai estar esses stats aqui nativo, né? Tipo os stats nativos do cavalinho aqui. Você tem que contar mais 3 pontos na saúde e fôlego, na parte de saúde e fôlego. Por quê? Porque, como eu falei, você começa com o cavalo vínculo 1, você aumenta para o vínculo 2, aumenta para o vínculo 3 e o vínculo final é o número 4. Quanto maior o vínculo que você tem com o seu cavalo, melhor ele responde aos seus comandos. Então leve em consideração isso. Você está olhando aqui, ele tem 3 pontos de saúde e 4 de fôlego. Coloca mais 3 quando você atingir o vínculo máximo e você tem o resultado final do cavalo. Só voltando aqui no assunto rapidamente sobre o vínculo do cavalo, você pode aumentar o vínculo do cavalo de várias maneiras, tá? Você pode alimentar o cavalo, escovar o cavalo, você pode conduzir o cavalo. Se você conduzir o cavalo por 45 minutos seguidos, sem parar, você já consegue alcançar o vínculo 4, tá? Você vai passar pelo vínculo 2, 3 e chega no 4. 45 minutos conduzindo o cavalo sem parar. É uma dica que eu tô passando aí para quem quiser matar essa bronca do vínculo de imediato, né? Só basta perder uns 45 minutos aí conduzindo o cavalo. Vai cansar um pouco, vai ser chato, mas já vai matar essa bronca se você quiser. E cada vez que você aumenta o vínculo do seu cavalo, também libera novos truques para você fazer com o cavalinho. Se eu lembrar, no final deste vídeo vou mostrar os truques que existem, ok? Agora, o próximo cavalo que eu recomendo aqui para iniciantes pode não agradar a maioria por conta do valor, porém é um cavalo muito bom, que é o turcomeno, cinza, alazão ou perlino. Eu tive uma experiência bem bacana com este cavalo aqui. Eu comprei o alazão lá na época do Xbox e ele é um cavalo alto, ele consegue saltar muito facilmente pelos obstáculos aí no jogo. Quem tem um turcomeno pode confirmar isso aí. Ele também é veloz, ele é muito veloz. E a saúde dele, a vida, chega no vínculo 4, chega no nível máximo, que é o 10, assim como o Mustang. Já o fôlego chega no 8. Ele tem 6 pontos de velocidade e 5 de aceleração. Ganha um pouquinho do Mustang ali.
na aceleração, né? Ganha 1 ponto em relação ao Mustang. Com a sela e o estribo correto, ele chega a 9 de velocidade e 8 de aceleração. É um cavalo bonito, uma pelagem bonita, é um cavalo rápido, veloz, e ele salta muito bem pelos obstáculos. É diferente do Bretão, por exemplo, né? O Bretão e o Mustang já são cavalos que são mais baixos, eles geralmente têm dificuldade em saltar sobre obstáculos, acabam tropeçando, caindo e tal. Gera até meme, né? Quem nunca, né, cara? Mas enfim, eu sei que o preço dele pode parecer salgado, só que ele entrando em oferta geralmente cai para 650 dólares aí o valor dele. E aí vale demais pegar esse turcomeno. O cinza, o alazão ou o perlino, também tem o preto que é bonito pra caramba, só que 40 barras de ouro aí eu não recomendo, né? Cinza, 1.000 dólares, alazão e perlino, 1.000 dólares cada um. É um cavalo que eu recomendo sim para iniciantes. Acredite, é muito mais fácil você adquirir 1.000 dólares no game do que 15 barras de ouro para comprar um ofício e depois ter tempo e dinheiro para investir no ofício para conseguir upar até o nível 20 e pegar e poder comprar o melhor cavalo daquele ofício, entendeu? Então vai demandar muito mais tempo, muito mais esforço. O que eu quero dizer é o seguinte, alguém vai dizer, não vale a pena comprar o turcomeno por 1.000 dólares, vale a pena pegar o Bretão, que é quase o mesmo valor. O Bretão lá do nível 20 de caçador de recompensas. Mas você tem que levar em consideração que você vai ter que ter primeiro 15 barras de ouro, upar todos os 20 níveis do caçador de recompensas, para daí sim poder comprar o Bretão. Então leva um tempo, né? E até você conseguir comprar esse Bretão, você pode vir aqui com 1.000 doletas e pegar o turcomeno, e ele vai ser um ótimo cavalo para o início do game. Você só precisa juntar um pouquinho mais de grana ali no início. Se você fizer todas as missões da história do online, inclusive as missões desonradas, que você rouba um banco em San Denis, você vai ter as 1.000 doletas. E ainda vai sobrar para comprar uma Lancaster ou uma Evans de repetição. Ok, estes foram os 3 cavalos que eu recomendei para os iniciantes. E destes 3, a minha dica suprema é o Mustang, tá? Sem dúvida, pega o Mustang gateado. É meu cavalo, um dos meus favoritos aqui no game. Aqui para iniciante é o meu favorito, não tem como. E o alazão toveiro ou oveiro do avermelhado, um destes 3, tá? 500 dólares. E não só para iniciante, tá? Eu fiquei por muito tempo com esse cavalo na minha conta principal lá, que eu já era bem avançado. É porque ele é um bom cavalo mesmo. Não tô dizendo que ele seja só bom pro início e depois você tenha que descartá-lo. Negativo. Você pode ficar com o Mustang, com o turcomeno e até com o puro sangue árabe avermelhado se você quiser. Agora aqui 3 cavalos que eu recomendo, que são assim, escolha pessoal, tá? Escolha pessoal. Na verdade, são mais 3, são 5. Mas o Mustang a gente já matou a bronca, então vamos para os próximos 4. Agora são os cavalos que eu recomendo, independente do nível, independente do ofício ou não, tá? Vamos lá. Eu recomendo o Mustang, como já falei, o gateado. E agora vamos aqui em superior, o puro sangue árabe preto. Muita gente dizia que esse cavalo aqui era um cavalo covarde e tal. Ele tem 6 pontos de velocidade e 6 de aceleração. Chega até 9 com a sela correta, mais o estribo correto. Em ambos, ele também tem 6 pontos em saúde e 6 pontos em fôlego. Chega em 9 no máximo. Ele é tudo 9, tá? Ele é 9 em velocidade, 9 em aceleração. No vínculo máximo, 9 saúde e 9 fôlego. Agora eu sei que você deve estar se perguntando. Vamos parar por aqui. 2 cavalos que eu recomendei agora, né? Dos 5 aqui para todos os jogadores. Foi o Mustang e o puro sangue árabe preto agora. Deixa eu falar sobre a sela, porque provavelmente vocês querem saber, né? Então vamos dar uma pausa aqui e falar sobre a sela agora. A melhor sela do jogo, eu já vou direto ao ponto, sem ficar fazendo comparação, porque eu já fiz 2 vídeos comparando as selas aqui no game, então não preciso disso. Posso afirmar tranquilamente que a melhor sela do jogo é a sela Nacodotes. Porque ela é a única sela, ela é a melhor sela de todas as selas aqui e te permite colocar um estribo. Ela te permite combar com um estribo, então por isso ela se torna a melhor sela. Você pode estar encontrando a sela aqui no estábulo, tem 6 variações de cores, custa 512 dólares, libera no nível 35 de personagem, preste atenção, nível 35 de personagem você libera para compra, sela Nacodotes. Só que para você obter o melhor desempenho do cavalo, você precisa também não somente da sela, da melhor sela, mas o melhor estribo. E aí o que você tem que fazer? Você tem que clicar na sela que está equipado no cavalo, no caso aqui é a Nacodotes, e vai abrir essa opção, alforjes, estribos, pitos, mantas, saco de dormir, lampiões e máscaras, tá? Máscaras é só para quem
comprou os passes antigos. Nessa conta não tem nenhuma máscara. Na minha conta principal, que já faz 2 anos que eu não entro nela porque eu tô sem PS, lá eu tenho todas as máscaras. É um negócio bem bacana, bem legal. A única coisa que vai alterar aqui os stats de velocidade e aceleração é o estribo. E o melhor estribo é o último, de capota. Eu sei que ele parece... Ele é meio feinho, é sim, mas ele é o melhor. Então, com o estribo de capota mais a sela Nacodotes, você ganha no total 3 pontos em velocidade e 3 pontos em aceleração. Deixa eu voltar aqui. Olha só. O meu Missouri Foxtrotter aqui, gateado rajado, tem 10 de velocidade e 8 de aceleração. Pode ver que aquele amarelinho ali foi a sela junto com o estribo. Então eu ganhei mais 3 pontos em cada. Bem legal, né? Então só para encerrar essa parte de sela, melhor sela Nacodotes, melhor estribo de capota. Comba os dois e coloca no seu cavalo principal. Quando você chegar aqui no cavalo principal, não esqueça de tornar ele ativo para você sair do estábulo com ele, tá? Isso aqui para quem é iniciante não vai saber, vai sair a pé e vai ficar pensando, cadê meu cavalo, tá? Então olha só, tornar ativo aqui no canto inferior direito, quando você quiser selecionar algum cavalo ou deixar no estábulo, você pressiona o comando exibido ali, deixar no estábulo ou tornar ativo, ok? Agora vamos para o próximo cavalo que eu recomendo aqui, o terceiro cavalo da minha lista que recomendo para geral, é o Cladruber, exclusivo do Mercador. Recomendo os dois últimos, o prata ou o cinza rosado manchado. Nível 20 tem que ter completado todos os níveis aí do Mercador para poder desbloquear. 950 dolls, 4 pontos em velocidade e 5 em aceleração. Não é dos mais velozes, não. Tem 7 pontos de saúde e 7 de fôlego. Então ele completa a vida e fôlego no vínculo máximo. E você pode estar escolhendo aqui o prata ou o cinza rosado manchado. É um ótimo cavalo, cara. Esse prata aqui, eu tinha ele lá no Xbox, não, foi no PS4, quando eu tava indo pro Xbox, e foi um cavalo que pouquíssimas pessoas falavam sobre ele. Eu comprei e gostei bastante, mas tem um detalhe que eu tenho que falar aqui pra vocês, que vai ser igual na hora que eu falar sobre o Bretão. Os cavalos foram nerfados. Antigamente, eles eram corajosos. Tinha ali uma diferença entre um cavalo ou outro. Hoje em dia eu não vejo diferença, cara. Eu preciso ser sincero. Eu não vejo muita diferença, tá? Eu poderia dizer que não vejo nenhuma? Não, eu posso ser sincero e dizer que eu não vejo muita diferença. Parece, às vezes, que é tudo igual. Porque eu reconheço que em uma atualização ou outra, eles foram nerfados sim. Eles eram bem mais corajosos. Mas agora eles estão bem mais... com medo, sei lá, se assustam rapidamente. Isso aí é geral, cara. É bretão, é Mustang, é puro sangue árabe. Então o Cladruber era um cavalo bem corajoso naquela época. Então não posso dizer se ele ainda é corajoso, mas é um ótimo cavalo que eu recomendo aí, para quem quiser. E aí temos o Bretão, era um cavalo muito corajoso, passava por cima de jacaré lendário. Tem aqui no canal os vídeos. Mas hoje em dia, cara, ele se assusta com uma cobra, passa uma cobra ali, o bicho se assusta, me derruba do cavalo. Vou passar dicas também para você não cair do cavalo com facilidade daqui a pouco. Mas enfim, o Bretão, cara, ultimamente ele tá muito medroso. E eu acho que é por conta dessa atualização que teve no game, mexeu nos cavalos e nerfou todos eles. Ainda assim recomendo ou o baio manchado clareado ou o cinza aço ali, que são os de classe mais alta dentro da raça Bretão aqui. 950 dolls, apesar de ser um cavalo de porte grande, ele tem 6 pontos em velocidade e 4 de aceleração. O fôlego dele completa as 10 barrinhas ali, né? O máximo, que é nível 10, mas a saúde chega até o nível 9 apenas. Apenas não, né? Porque 9 tá bom tamanho, tá de bom tamanho. Mas ele não completa igual o Jeep Psychob, que é o próximo cavalo que eu vou recomendar aqui. Jeep Psychob também, ele custa 950 dólares, assim como o Bretão é um cavalo bem robusto, bem forte. Ele completa a vida e fôlego no nível vínculo, né, no vínculo máximo, que é nível 4. Ele completa, fica completinha aquela barrinha ali, semelhante ao Mustang. E ele tem 5 pontos de velocidade e 4 de aceleração. Em relação ao Bretão, ele perde um pouco na velocidade e aceleração. Também era um cavalo muito corajoso anteriormente. Agora, esse fator coragem, eu acho bom você não levar em consideração. Por quê? Porque senão você vai deixar de comprar um cavalo que você gostou inicialmente para seguir uma orientação aí desconhecida, né? Que alguém às vezes falou, olha, não quero desmerecer ninguém, mas eu vejo muitos comentários da galera dizendo, não, pega o Bretão porque ele é o mais corajoso dos cavalos.
E não é bem assim, meu chapa. Pra você ele pode ser o mais corajoso, mas se você acompanhar aqui no canal e acompanhar também relatos de outras pessoas, você vai perceber que o Bretão quase sempre tá derrubando a galera de cima do cavalo, quase sempre tá se assustando. Ele é um bom cavalo sim, por isso eu acho que e não devo encorajá-los a ficar focando nesse fator coragem, tá? Esquece isso, esqueça isso. O que vai determinar mesmo é você saber manejar, é você saber contornar a situação ali, acalmar o seu cavalo. Você tem que acalmar o seu cavalo. Também o vínculo dele, o nível de vínculo dele influencia, entendeu? Por seu cavalo responder melhor, não vou dizer ser mais corajoso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quero resumir aqui. Não fique muito nisso de coragem. Ah, eu gostei do puro sangue árabe, mas vou comprar o Bretão porque dizem que ele é corajoso. E aí você compra o Bretão, tem uma experiência horrível e depois pensa, poxa, eu devia ter pegado o puro sangue, entendeu? Então eu não quero focar muito nesse fator coragem. Eu tô até deixando ele de lado um pouco, tô escolhendo meus cavalos pelos stats e pela aparência. E é o que eu recomendo pra vocês também. Não tô duvidando se o seu cavalo Bretão é o mais corajoso e nunca te derruba, eu não duvido disso. Porém, eu acho que todos os cavalos foram nerfados sim, e o que vai contar mesmo é a sua habilidade em contornar a situação que você se encontra diante de um predador. Às vezes você consegue levar em vantagem. Eu vou passar agora aqui algumas dicas. Agora eu vou passar algumas dicas que eu uso. Isso aqui que eu tô falando não é tipo, eu tô falando só por falar, não é aquela fonte vozes da minha cabeça, não. É a minha experiência no dia a dia. Tudo que eu faço nessa conta aqui eu posto aqui no canal. O desenvolvimento desse personagem está completo aqui na série Começando do Zero no PC. Então vocês já assistiram, né? Vocês que estão acompanhando as minhas séries aí, já assistiram tudo isso que eu tô falando. Por isso que eu tô confiante em dizer pra vocês que eu acho que não vale a pena você mais ficar nesse de o cavalo é corajoso, não é, entendeu? Pega o cavalo que você achou bonito, que você achou que tem uns stats legal, uma velocidade legal, uma aceleração legal, vida e fôlego, entendeu? Agora vamos para as dicas que eu posso passar aqui para vocês. O vínculo, se você tiver no vínculo máximo, eu vou falar aqui sobre o vínculo máximo. Você está no vínculo máximo, seu cavalo responde melhor ao assovio, ele responde melhor à sua condução também, e ele pode ser acalmado mais facilmente e também recupera fôlego. Quando você está correndo com ele em velocidade, você está gastando fôlego, certo? O fôlego do cavalo. Olha como o meu fôlego se esgota bem devagar, né? É por causa da melhor sela com o melhor estribo. Isso é ótimo. Mas deixa eu esgotar mais um pouquinho do fôlego deles aqui, que eu quero passar uma dica também relacionada ao fôlego. Dá pra você ganhar um pouco de fôlego sempre que ele se esgotar. Enquanto você estiver correndo aqui, agora eu vou focar aqui no fôlego do cavalo. Aperta o comando que você usa para acalmar o cavalo, depende da sua plataforma. No controle é o L3. Olha só, agora eu vou pressionar aqui o L3. Olha, eu ganhei um boost aqui no meu fôlego e recuperei aquele fôlego que ele perdeu. Isso você consegue quando o seu cavalo está num vínculo maior. Outra dica os truques, eles não são tão interessantes, mas também depois de algum vínculo você pode derrapar com o cavalo, você pode empinar, você pode andar lateralmente. Olha só, andando lateralmente também. Agora, na situação que você está de frente com um predador, quando você estiver mirando, fica tentando apertar o L3 juntamente. E você vai estar acalmando o cavalo também, olha só. Dessa forma, você tem um pouco mais de controle sobre ele e ele vai te derrubar com menos frequência. Ele ainda pode te derrubar, sim, porque animais lendários são scriptados para derrubar o seu cavalo. Mas eu já consegui contornar uma situação ou outra. Fazendo isso, mirando e atirando no animal lendário, se for uma sussuarana, uma pantera, um jacaré lendário, e acalmando o cavalo. Outra dica é você desviar, mas isso aqui você precisa ter o ofício caçador de recompensas. Você pode usar essa perícia desvio que você ganha lá. E aí quando você desvia em cima do cavalo, que é mirar e apertar o comando que você usa para pular com o personagem, no caso quadrado ou X, seu personagem desvia. Quando o seu cavalo começar a dar indícios de que vai te derrubar, você faz isso. E aí ele não vai te derrubar naquela hora, você vai conseguir contornar a situação. Então depende muito da habilidade do jogador em cima do cavalo ali para conseguir contornar essa situação. E outra dica, para o cavalo nunca te derrubar, nunca, de jeito nenhum ele vai te derrubar, é você equipar a carta devagar e sempre, carta de Olhos da Morte devagar e sempre, equipar e ativar. Quando você ativa ela, deixa eu só consumir aqui um tabaco. Quando você ativa a carta e fica assim, né? Pode pular 2 panteras lendárias aqui, meu chapa, que o seu cavalo não te derruba, ele continua desse mesmo jeito aqui. Então você pode aproveitar
esse bug, esse exploit aqui, que o cavalo nunca vai te derrubar se você estiver de frente a frente com um predador. Tem vários vídeos aqui no canal também, eu enfrentando o urso lendário dourado, o espírito, o cavalo não derrubou. O único problema é que o animal lendário vai ficar muito próximo a você e talvez seja um pouco chato para você conseguir acertar. Então, coloca a carta devagar e sempre e ativa ela, o teu cavalo nunca te derruba.